Pessoal, eu sou um tanto quanto informal, né? Eu sou um cara que trabalho há mais de 20 anos na área de marketing e vendas, muito focado na área de tecnologia. Passei por empresas como Itautec, Intelig Telecom, agora, por último, a Digital Commerce Group, que era um braço da Lynx de e-commerce muito forte mesmo. Fui gerente de marketing da Unicinos, onde sou professor também, junto com o Sandro lá, né? Lecionamos lá. E atualmente eu sou gerente de marketing e vendas de uma rede de clínicas odontológicas Sorri Fácil, que é na área da saúde. Então, quando olham o meu currículo, assim, ele não é muito linear, né? Vem de tecnologia, fui para a área de infraestrutura de telecomunicações, voltei para tecnologia, fui para a área da educação no marketing, voltei para a área de e-commerce, que era uma tecnologia muito recente aqui no estado, há 4, 5 anos atrás, peguei a onda da maturação dessa tecnologia, trabalhei na segunda maior empresa desse ramo e agora estou na área da saúde. Meu próximo passo aí é ir para a área do transporte, eu acho, sei lá, estou pensando gastronomia, achar alguma coisa diferente. A minha formação, pessoal, ela é também desse mesmo jeito, tá? Eu sou técnico em eletrônica, consertei durante muito tempo ali no Itaú caixa eletrônico, copiadoras, sou bacharel em administração, que é onde me levou para essa área de gestão, esse casamento, tecnologia mais gestão, me levou para a área de tecnologia, na área de vendas, principalmente, e sou mestre em filosofia, né? A minha área de estudos, viu como é coerente, né, Sandro? Tem um fio condutor, pelo menos eu me convenço todo dia de que tem, né? Mas, mas onde é que eu acho que entra um pouco e faz a conexão com o empreendedorismo? Eu, na minha dissertação, como um cara de gestão de negócios, né, da área comercial, que trabalhou sempre em marketing, eu procurei entender na filosofia o que faz a gente produzir riqueza, que é o que vocês estão procurando fazer aí, gerar emprego. Então, o meu estudo filosófico foi sobre o que os filósofos chamam os agentes econômicos, as pessoas que produzem riqueza, e o que move essas pessoas a fazer isso. Então, foi um estudo muito bacana que me deu uma visão diferente, assim, do que é um empreendedor, né? E eu achei, assim, muito interessante porque mudou a minha forma de trabalhar. Fora isso, pessoal, atuo, né, na área de voluntariado há bastante tempo com a Sorri Fácil e com a Lynx. A gente tem alguns projetos aqui na região de São Leopoldo e Novo Hamburgo. E, enfim, tricolor, né? Não deu para perceber, né? E que curte muito, assim, essa parte de empreendedorismo e inovação. O que eu vou compartilhar com vocês, pessoal, eu já tenho um pouquinho de rodagem, assim, com empreendedorismo, e eu tentei abreviar a parte do marketing e levar ela para algo mais aplicado. Tá? Então, vocês podem, daqui a pouco, perguntar, a gente pode trocar, anotem no final, mas o que eu trouxe de uma maneira um pouco mais didática é o que eu faço hoje no meu dia a dia na Sorri Fácil, é o que eu fazia na Lynx. É trabalhar o marketing para gerar receita para a empresa. Já vou dizer de antemão, assim, que o marketing, ele tem tantas áreas que a gente poderia, se eu falar de branding, por exemplo, 4 aulas falando. Então, eu fui direto àqueles elementos do marketing que geram leads, que geram prospects e que vão gerar receita para a empresa. E como a gente trabalha isso? É o que alguns, se alguém tiver curiosidade, tá, pessoal, é o que um autor americano, Aaron Ross, chama de máquina de vendas, é o que o Sandro Magaldi, né, chama de fluxo comercial. É um conjunto de ferramentas que a gente vai dissecar um pouquinho aqui, e principalmente, e é isso que eu quero que vocês se atentem, que vocês consigam perceber como se coloca isso a rodar. É isso, como faz isso funcionar. Até porque não é difícil, não envolve tanta grana assim. Vocês estão vendo a minha tela aí?
Acho que não. Deixa eu ver agora. Tá compartilhada, não está em modo de apresentação. Então, entrando em modo de apresentação. Então. Pessoal, eu não vou falar sobre os 4 P's de marketing. Eu imagino que todo mundo tenha, talvez não domine, né, mas são os elementos principais que compõem o mix de marketing de qualquer produto básico. Hoje tem 4, tem 6, tem 8 P's, mas o posicionamento desse mix determina a forma como a gente é percebido perante o mercado. E aí, o que eu queria dizer para vocês? Antes de qualquer ação de marketing, pessoal, antes de qualquer card, de qualquer anúncio, impulsionamento, é muito importante definir qual é o posicionamento de marketing do nosso negócio. Quem é meu público-alvo? Porque isso determina um monte de coisas. Então, um exemplo muito simples, assim, pegando só os 4 elementos básicos, tá? Se eu for desenvolver, hoje o dia está calor, eu estou inspirado, meus exemplos vão se sustentar basicamente em cerveja, tá? Então, se eu for desenvolver uma cerveja artesanal premium, já começa que o próprio nome do produto determina que eu vou atuar com um produto de maior valor agregado. Consequentemente, ele é mais caro. O consumidor vincula que produtos muito baratos não possuem qualidade superior. Isso é um comportamento de consumo já estudado N vezes enfim, é uma regra de comportamento que se estabeleceu. Então, se eu vou trabalhar com um produto premium, o meu preço, que é um dos elementos do mix, tem que estar acima. A minha distribuição, que a gente coloca o P de praça para rimar com os 4 P's, que a gente de marketing adora, mas que praça, né, é coisa da década de 50, a minha distribuição vai ter que ser em mercados nobres, porque o meu produto é premium. Eu não posso colocar aqui no meu mercadinho do Melo, aqui na esquina de casa, porque não faz muito sentido para ele ali ter uma cerveja de R$19, né, 600 ml. Então, eu vou colocar no Zafari, vou colocar em boutiques de carne, vou colocar em lugares que se propõem a vender um produto mais nobre. A minha comunicação vai ter que estar em locais, que é o P de promoção, de venda, de comunicação, ele vai ter que estar em lugares onde esse público se encontra. Né? Então, se eu for colocar um outdoor, eu vou ter que colocar no clube mais bacana da cidade, onde vai o pessoal da classe A e B. Se eu for fazer uma comunicação em redes sociais, eu vou ter que escolher uma faixa etária e um público nas redes sociais que tenha uma renda, que tenha uma característica homens acima de 35 anos, acima de 30, renda X. Então, eu vou ter que escolher esse público. Então, a gente já trabalhou em preço, em praça, em promoção, e o produto por si só, né? A embalagem dele vai ter que ser bonita. Né? Eu não posso fazer uma garrafa plástica, por exemplo, muito simples, se eu me proponho a ter um produto nobre. Então, a primeira pergunta, pessoal, antes de qualquer coisa em marketing que eu faço, ou que eu tento responder, e trazendo meu exemplo na Lynx, né? A gente tinha lá aproximadamente 600 e-commerces quando foi comprado pela Lynx, o nome da empresa original era Digital Commerce Group, e rapidamente ali, em menos de 6 meses, a gente quadruplicou o número de marcas nobres, né, que a gente tinha na carteira de clientes. Entraram Restock, que é um grupo gigante, tem Dudalina, Lely Blanc, entrou a Nike, entrou Mitsubishi, enfim, entrou uma série de clientes de marca renomada, né, naquele mercado, e a gente se posicionava antigamente como uma plataforma para empresas de médio porte, podendo atingir empresas de grande porte. A partir desse momento, a gente teve que dar um freio. Opa! A partir da aquisição da Lynx, né, quando a Lynx adquiriu a gente, o nosso posicionamento mudou. E aí a gente teve que readequar a nossa comunicação. Pessoal, para resumir em uma frase, tá? A partir do momento, imagina marketing, eu gosto de imaginar o marketing como um videogame.
tem N botões. Pode apertar todos os botões. A partir do momento que eu configuro preço, praça, produto, promoção, eu me posicionei, o mercado me reconhece de uma forma. E a partir daí eu posso pensar em ações e estratégias de marketing, não antes disso, beleza? Bom, sabendo o posicionamento, né, de marketing que a gente quer que o mercado nos perceba, como é que eles querem que nos lembre, a gente tem exemplos bacanas, né, nosso plano é cuidar da sua vida, geralmente a gente cria um lettering para fazer essa conexão, né, é importante definir as estratégias, e aí, uma coisa que eu quero dizer para vocês, tá, as ferramentas que a gente utiliza para realizar o marketing, principalmente o digital, tá, pessoal, que é hoje o marketing que está trazendo o melhor ROI, o melhor resultado financeiro para as organizações, para a maioria das organizações, e a gente pode falar um pouco disso também, a pergunta que vem sempre, tem mercados que não têm tanta aderência ao marketing digital? Tem, e o marketing, que a gente segmenta em on e off, mas hoje é uma coisa só, ele pode ter pesos diferentes, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Pode ter mais uma região onde tem mais off, mais TV, mais rádio, e outras regiões que tenha mais redes sociais, mais inbound, mais conteúdos, mais blogs, mais landing pages. Mas o que eu trouxe? E esse material aqui é de uma apresentação, algumas peças são de uma apresentação da RD Station, de final de 2019, que ainda não foram atualizadas, então elas estão atuais, tá? E aí, o que traz aqui? Primeiro, 94% das empresas escolheram o marketing digital como estratégia de crescimento, e 5%, aproximadamente, não adotam marketing digital. E 1%, né, ali tem uma quebra ali, tem algumas ações, mas não sabem, não tem uma estratégia definida, não se posicionam, tá? Mas o que é importante dizer? O marketing digital não é mais uma escolha, e a frase do Bill Gates, né, que, se eu não me engano, foi em meados de 2006, que perguntaram para ele se ele entendia que todas as empresas deveriam estar na internet, e ele disse que em menos de 30 anos existiriam duas empresas, as que estão na internet e as que não existem. Existiriam duas empresas, as que estão na internet e as que não existem, se não me engano foi essa frase. Então, hoje, o marketing digital ele já corresponde a 94% das estratégias que as empresas estão adotando para se relacionar, se comunicar com seus clientes. Percebam o seguinte, né? Para chegar nesse ponto e adotar uma estratégia, aquela questão de posicionamento tem que estar muito sólida, muito definida. Tá, ok? Bom, avançando nisso, pessoal, existe um mito, né? Porque as redes sociais são gratuitas, quando a gente fala em marketing, o pessoal entende já que basta abrir uma página no Facebook, no Instagram, eu vou lá e impulsiono com R$100, com R$50 e vai dar tudo certo, né? E não, pessoal, o marketing digital, ele tem vantagens em relação ao marketing convencional, ao offline, mas ele tem complexidades. Então, por exemplo, uma das vantagens, eu consigo mensurar muito facilmente a maioria das ações que eu realizo dentro dessas estratégias, mas, por outro lado, eu tenho dificuldade de encontrar a forma correta de abordar a maioria dos clientes, eu tenho que fazer vários testes. Então, ele não é tão duro que nem o marketing convencional, e ele muda muito rapidamente, como toda tecnologia. Então, a gente tem que estar muito atento, né? Não significa que uma estratégia que eu adotei hoje vai funcionar no mês que vem. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu estou trazendo, as empresas já conseguem gerar demanda, mas ainda não diferenciam os contatos com maior potencial de compra. Ou seja, as empresas, como vocês podem ver aqui no gráfico, né, 40%, 40,5%, o marketing gera demanda por meio de conteúdo, e-mail marketing, redes
Opa, caiu o Rodrigo? Opa, Rodrigo? deu uma travadinha. Oi, deu uma travadinha aqui para nós. Volta uns 15 segundos na tua fala, por favor. Tranquilo. Deixa eu ver aqui os cabinhos, estão tudo bem? Eu estava comentando aqui desse gráfico circular, onde eu comentei que a maior parte das empresas consegue abrir uma página no Instagram, no Facebook, fazer um impulsionamento, disparar, o que é algo bastante fácil de fazer, e, teoricamente, isso é marketing digital. Mas, a partir do momento que eu gero demanda e não consigo qualificar, eu não consigo diferenciar quem tem maior potencial de aquisição, bom, aí já não é tão marketing assim, aí é gerar o que a gente chama de espuma, né? Eu faço barulho, eu sou visto, eu sou percebido, as pessoas me enxergam, mas eu não consigo trazer isso, não consigo separar os melhores clientes, e, consequentemente, eu não consigo ter uma atuação diferenciada sobre esses clientes. 29,4% tem uma estratégia estruturada de aquisição recorrente via inbound, que a gente vai ver depois qual é a diferença de inbound e outbound, e pensar porque são estratégias que se complementam eventualmente. E a automação do marketing e um funil de vendas é a condição para a gente começar a separar os clientes com maior potencial dos com menor potencial. Então, o que eu quero dizer na última linha, pessoal, é o seguinte: não adianta abrir páginas, construir site, se eu não tiver uma jornada que acolha esse cliente que eu chamei a atenção e não coloque ele na cara do gol. Ou seja, se ele quiser comprar o meu produto, ele tem que ter claramente qual o caminho que ele tem que seguir. Tá? Hoje, pessoal, a maior parte das empresas, e eu posso falar porque eu conheço o mercado também de profissionais, de freelancers, de marketing, a gente tem muita empresa que contrata um rapaz para fazer minhas redes sociais, daí o cara vai lá, faz 2 cardzinhos e posta, faz um videozinho e posta, mas se tu não tem automação do outro lado, isso vira espuma, gera um monte de likes, um monte de pessoas contatando, mas convertendo ou enxergando qual é o caminho que ela tem que fazer para consumir o seu produto, ela teria uma conversão maior do que o que tem hoje. E aí, o que acontece? Para a gente começar a trabalhar de uma maneira mais estruturada, tá? É importante fazer o básico bem feito, feijão com arroz, para depois avançar para outros elementos mais complexos, né? Então, um bom site, que é uma coisa que eu ouço falar desde, olha, sei lá, 2003, 2002, que o pessoal do design começou a ganhar muito espaço, na época ainda da W3 House aqui, que hoje é uma das maiores agências de marketing do Brasil, trabalhava aqui numa salinha na Carlos Gomes, né? Um site atualizado, que seja responsivo, né, que possa ser acessado via mobile. Hoje, mais de 50% do tráfego da internet já está no mobile, mais de 65% das compras do e-commerce já estão no mobile. Então, hoje, se constrói um site, se projeta um site a partir da tela que o cliente vai enxergar no mobile para a tela das outras ferramentas de acesso. Então, o que a gente chama de mobile first, né? Então, primeira coisa, desenvolver um site adequado, ter uma abordagem clara nas redes sociais, pessoal. Vou dar um exemplo bobo, assim. As cores da empresa devem estar padronizadas no feed do Instagram. Tu olha o Instagram, tem verde, amarelo, roxo, azul, vermelho. Não, tem que estar as cores principais da empresa, tem que ter uma lógica, tem que ter um design naquilo ali, tem que ter temáticas coerentes. Então, percebam que não é abrir uma rede social e postar coisas, e por isso que o freela, que vai dar apoio ali nas redes sociais, ele precisa ter uma estratégia alinhada com o cliente, senão é postagens ao vento, né, que vai gerar espuma. Então, das empresas com site, metade aplica estratégias de SEO e utiliza analytics, que são ferramentas de impulsionamento
que se apropriam do algoritmo do Google e garante aquela visibilidade, que é quando o cliente digita lá, bomba motora, e aí aparece o nome da empresa daquele cidadão. Por quê? Porque no site dele tem conteúdo sobre isso, tem explicações, o Google entende que ali é onde está a informação adequada que o cliente procura. Ou, numa segunda forma, quando a gente paga por isso, né, um anúncio pago. Então, percebam que as empresas estão se organizando de uma forma mais ou menos uma lógica, né, do gratuito, do mais fácil, do mais simples, mas que tem que ser bem feito, que são as redes sociais, porque elas permitem relacionamento, do site, que agora está evoluindo bastante, o site está ficando mais flexível, está sendo mais utilizado como canal de relacionamento, né, tem uma orientação muito clara para criar ferramentas de comunicação ali, e-mail, blogs, mídia paga, então, e depois tem ferramentas mais complexas, backlink, personas de compra, mas aí já é num patamar mais avançado. Mas eu diria que, pelo menos até o SEO ali, seria o mundo ideal para 99% das empresas que estão no mercado. Dali para frente depende de porte, de tamanho, de outras questões de recurso também. Tá? Qual é o desafio, pessoal? É transformar essas ações de marketing em conversão, né? Aumentar o tráfego para os canais e montar uma estratégia de conteúdo adequada. Esse é o desafio. É conseguir comunicar com os clientes de forma que gere sentido e significado para esses clientes. Então, mais do que isso, né, trabalhar também como uma ferramenta de fidelização, uma ferramenta que vai ajudar os clientes a buscar informação, a se relacionar. Então, os desafios que a gente tem aqui, né, os principais é converter contatos e clientes. Esse é um dos mais críticos. Atrair tráfego, e não tráfego sujo, pessoal, né, não aquele tráfego sem sentido. Atrair um tráfego que é um público realmente interessado nesse material, nesse serviço, um público para o qual esse conteúdo faz sentido. Tá? E aí, o que acontece? O marketing digital tem sido essa ferramenta e o conteúdo, pessoal, conteúdo que eu digo não é só texto, tá? É vídeo, imagem, fotos, tem os meios de comunicar esse conteúdo, mas, enfim, não é só texto, tem várias formas, e dentro dos textos tem estratégias, que a gente vai falar um pouquinho. Então, a produção de conteúdo hoje tem sido a mais relevante, e ninguém me perguntou, mas mania de filósofo, né, já vou responder, ganhou muita relevância com a pandemia, porque as pessoas estão em casa, sedentas por alguma coisa, então ganhou mais relevância, e as redes sociais, infraestrutura, como blog e site, que são considerados infra, né, do marketing digital, também começaram a crescer. Percebam que, inclusive, a mídia paga, né? A própria falta de pessoas na rua transitando acabou direcionando boa parte do conteúdo, da verba de marketing que iria para o frontlight, para o anúncio na rua, para dentro das redes sociais, para dentro do marketing digital. E aqui um último dado, antes da gente entrar um pouco na parte de como fazer, tá? Os mercados são diferentes. Então, tem que ter um cuidado muito grande, porque geralmente, dependendo do segmento ou do perfil do empreendedor, tem empreendedores muito conectados com tecnologia, em que isso é óbvio para eles, tem outros que são de outras áreas, onde essas questões não são tão óbvias, né? Uma empresa, um negócio focado no B2B, ele vai se relacionar com o mercado digital de uma forma diferente que o B2C. Então, vocês percebam aqui nesse gráfico que eu trouxe, né, que, por exemplo, em termos de conteúdo é basicamente informação com estratégia diferente. Por exemplo, eu posso tirar um conteúdo inspiracional, onde eu mostro como você poderia rejuvenescer contratando serviços de estética facial, por exemplo. Eu coloco pessoas fazendo o tratamento antes e depois, isso é aspiracional. O conteúdo pode ser promocional, né? Fala sobre o produto, se você contratar hoje, você ganha 10% de desconto.
Mas esses diversos conteúdos, tanto no B2B quanto no B2C, estão muito parelhos. As redes sociais, no B2C, elas acabam tendo maior relevância. Por quê? Porque o consumidor final, ele é ávido por contato com as empresas. Já o consumidor organizacional, ele tem os canais pré-definidos. Então, geralmente, ele prefere conversar com o comprador, com o vendedor, com o relacionamento, com assistência técnica, do que ir para as redes sociais. Então, tem uma diferença ali. E a infraestrutura, pessoal, isso eu acho bem interessante. O site do B2B tem que ser mais amigável, ele tem que ser, tem que ter o X muito simples, ele tem que trazer ali as coisas que o consumidor, né, que o cliente organizacional quer encontrar, informações, manuais, conteúdos relevantes, conteúdos complementares ao aquilo que ele consome. Então, né, falando aqui em questão, um site, por exemplo, de uma fintech, faz muito sentido trazer conteúdos referente a para onde está indo as bolsas de valores, quais são as tendências de mercado, o pessoal está falando em crescimento, o que é esse crescimento que vai acontecer pós-pandemia, e, enfim, essa parte de conteúdo, né, essa parte de site, ela tem que trazer conteúdos que tenham aderência a esse público, tá? Para que isso, pessoal? Para, no fim das contas, a gente trazer esse público para dentro de um funil de vendas. Eu não vou falar sobre a venda em si, mas eu vou falar sobre a jornada do cliente, tá? Eu espero, só para deixar claro, inbound marketing são ações que atraem o cliente, e outbound são ações em que a gente vai atrás do cliente, ele não é atraído, ele é buscado por nós. Então, hoje, pessoal, como ferramentas, como estratégias de inbound marketing, a gente trabalha muito, né, com blogs, com e-books, onde a gente ensina um pouco mais o cliente, ou leva uma informação mais didática sobre o nosso produto, o nosso serviço, a nossa estratégia. Webinars, que tem uma aceitação bastante grande, principalmente quando o produto tem uma certa complexidade, ou tem características que precisam ser explicadas para se obter melhor resultado. Quando é uma novidade, é uma inovação, é bastante importante trabalhar isso. Mídias sociais, pessoal. É importante entender a mídia social como um canal de venda, mas também de relacionamento e até de entretenimento. Então, eu nunca me esqueço, em meados de 2005, 2006, a gente estava tomando chopp num bar e 4 executivos de mercado, 2 de São Paulo, 2 daqui, e 2 defendiam que vender nas mídias sociais é que nem tu tentar vender alguma coisa num bar. É um local de lazer, entretenimento, e aí tu tenta vender uma camiseta ali, ninguém vai comprar. Hoje a gente já sabe que isso, né, é normal. Vai no Instagram, tem gente vendendo coisas, no Facebook. Então, as mídias sociais têm esse espaço de mercado, mas a gente tem que lembrar que ali também existe entretenimento, então a linguagem, a abordagem tem que ser diferente. Otimização de site, campanhas online e outros materiais que visam atrair clientes, tá? Geração de leads, tá? Formulários, né, para que pessoas interessadas naquilo ali preencham, cada vez mais curtos, pessoal. Telefone, e-mail, eu acho que já é muita coisa, nome do cidadão, às vezes tem gente que quer o nome completo, CPF, cara, não, né, o mínimo. Call to action, que são aqueles botões que tu clica, se você quer saber mais, clique aqui, se interessou, clica aqui. Então, ter elementos que gerem, que levem para aquele cliente que já sabe o que quer, que seja um atalho para ele. Landing pages, explicando produtos, explicando estratégias e direcionando também para a área de produto, então, para geração de leads. Landing pages, pessoal, são páginas, né, que a gente cria e que se conectam ou não a uma página mestra, alguma coisa assim, que pode, através daquele conteúdo, dar a possibilidade
do cliente entrar em contato com a empresa ou de comprar alguma coisa nesse sentido, tá? Conversão, e o funil digital, ele tem nessa possibilidade de converter, pode ser automaticamente, como um e-commerce, onde é um autoatendimento, pode ser através de troca de mensagens. Então, só para vocês terem uma ideia, na Sorrifácio, que é uma rede de clínicas odontológicas, que é um segmento, assim, bastante distante ainda da tecnologia, a área da saúde está avançando a passos largos, mas está anos-luz atrasada em relação às outras áreas. Em 6 meses, a gente colocou, faz 6 meses agora, colocamos 3 pessoas a marcar agendas de pacientes por WhatsApp e redes sociais. A taxa de conversão de alguém que conversa com um cliente por esses canais, ela é o dobro do que quem agenda por telefone. Então, a conversão dobra. Só para vocês terem uma ideia, tá? CRM, que é a ferramenta que faz a gestão com o relacionamento com esse cliente, é condição, tá, pessoal? Cada movimento que a gente faz no marketing gera um custo para atrair esse cliente. Esse custo, a gente chama de CAC, custo de aquisição de clientes, é como se você comprasse o cadastro do cliente. Imagina, gastei R$1.000 de marketing digital, trouxe 1.000 clientes, cada cliente me custou R$1. Então, eu tenho que cuidar muito bem desse cadastro, eu tenho que cuidar com muito carinho, tenho que trabalhar ele de maneira assertiva para não perder isso depois, tá? Além disso, o inbound, ele também serve para fidelizar o cliente, para manter o contato. Essa área está crescendo demais, eu recomendo muito que vocês olhem, quem já não está olhando, que é a área de Customer Success, tá? Que é dividida em 2 áreas. Tem a área de serviços, né, ao cliente, que é o famoso pós-vendas, mas tem a área de engajamento do cliente, aquela área que vai verificar se o cliente está feliz, é aquela área que vai mandar um vídeo mostrando como o cliente pode usar melhor o produto, é aquela área que vai ligar para o cliente perguntando, dizendo para ele, está vencendo o seu produto, está chegando o momento de você trocar, de fazer um upgrade. Então, existem 2 segmentos, e a área de Customer Success hoje no Brasil é uma área que cresce exponencialmente e é bem pouco trabalhada nas organizações ainda. E a divulgação, que é o momento em que acontece a curva, né? Quando o cliente está tão próximo da gente que ele... Rodrigo? As pessoas tiram fotos em locais felizes, elas tiram fotos de momentos felizes, claro, dos momentos ruins também, né, galera? Então, quando a gente pisa na bola, o cara vai lá e posta também. Mas quando a gente consegue tocar o coração desse cara e gerar um sentimento positivo, existe uma grande possibilidade dele compartilhar isso na rede social. E isso é o ouro. Esse é o momento em que o nosso cliente gerou clientes para a gente com custo 0, simplesmente porque a gente entregou aquilo que prometeu para ele. Como é que a gente trabalha a entrada desse funil, pessoal? Existe agora uma tendência, né, de trabalhar com o momento 0 do cliente, que é essa sigla em inglês, né, de 0 momento of the truth, né, que é do momento 0 do cliente, e esse momento, ele é diferente do first moment, né, que é o primeiro momento, né, que a gente chama da hora da verdade. Inclusive, existe um livro muito bacana sobre a hora da verdade. O primeiro desenho aqui, na minha esquerda, né, mostra aquele momento em que eu gerei um conteúdo, uma ação de marketing. Quando eu falo muito no digital, pessoal, mas essa ação pode ser um outdoor que tu vê na rua, né, um front light que você olha na rua, uma notícia que tu lê no jornal físico, e aí ele vai para o primeiro momento da verdade, que ele foi lá e comprou o produto. E ele fez a aquisição. E ali ele ficou encantado com o atendimento, ele ficou impressionado, ou não, né?
e aí ele vai para casa, e aí tem o segundo momento da verdade, que é o momento da experiência, né? Quando ele usa, e aí a gente vai validar enquanto cliente, se tudo aquilo que lá no estímulo eu me moveu a comprar, e depois aquilo que eu percebi ali de atendimento no momento da compra, realmente acontece, né? Se a mágica acontece, se as minhas expectativas são atendidas. No momento zero da verdade, após o estímulo, tá? Eu faço todo o movimento de ir até a loja, compro, e aí a partir da experiência, com esse relacionamento contínuo do inbound marketing, eu tendo a compartilhar essas experiências com outras pessoas, tá? Então, positivas ou negativas, a gente tende a compartilhar, e as redes sociais têm um papel extremamente importante nessa mudança de comportamento, tá? Existem pesquisas variadas em diversos segmentos, mas os percentuais de pessoas que compartilham as suas alegrias ou as suas tristezas com as experiências após consumo são cada vez maiores, né? Então, é incrível como isso acontece. E olha, percebam, isso entra aqui no meio entre o estímulo e uma compra, e pode ocasionar uma nova compra, né? Então, essa relação diferente, né, pode fazer com que a nossa entrega, a experiência que nós proporcionamos para o cliente, a jornada que ele tem dentro da nossa empresa, comece a trazer clientes sem que a gente tenha que fazer novos investimentos. E aí vem a diferença, pessoal, tá? O inbound, ele trabalha numa linha diferente do outbound. Ele trabalha na contramão. Eu atraio clientes. E o outbound é aquela busca pelo cliente. O inbound, eu gero um conteúdo que deixa o cliente curioso, que ele quer saber mais, e puxa o cliente para dentro da loja ou do negócio. E o outbound é aquela ligação a frio que vocês ainda devem receber aí, se alguém quer comprar um cartão de crédito, ou aquela ligação da empresa de telefonia querendo vender uma linha telefônica com acesso à internet. Então, para resumir, pessoal, tá? Como é que a gente implementa isso numa empresa? Primeira coisa, pessoal, a gente tem que definir quem é o nosso cliente. Várias empresas vão dizer que eu tenho todos os perfis de clientes, mas qual é aquela persona, aquela característica ou características que definem a maioria dos meus clientes? Que é ali que eu tenho que investir a maior parte do meu dinheiro em estratégias de marketing. E aí, ali, eu tenho que conquistar esse cliente, eu tenho que fazer com que ele faça visitas regulares, eu tenho que trabalhar ele através de blogs, através de impulsionamento, através das redes sociais. Uma coisa óbvia, assim, eu crio uma rede social, eu coloco a minha marca lá, uma página, eu tenho que responder no turno. Eu não posso, o cliente entrou de manhã fazendo uma pergunta, eu respondo 2 dias depois. Tu não está atraindo, tu está afastando o cliente. Às vezes o pessoal pergunta, tá, mas eu não consigo responder em menos de 24 horas ou em menos de 48 horas. Bom, então tem que avaliar com muita clareza. Talvez o melhor seja não ter uma página. Já imaginou você chegar lá 48 horas depois e ter uma lista de gente reclamando ou falando mal e tudo, e tu não olhou, ou ter uma lista de gente querendo comprar e daqui a pouco indo no concorrente fazer a compra porque tu não respondeu. Então, depois disso, converter esse desconhecido em um visitante e transformar esse cliente em alguém mais engajado, né? E aí os calls to action, as landing pages, o e-mail marketing, levando conteúdo, sempre me perguntam, cara, mas e-mail marketing é uma coisa do passado, a minha caixa de e-mail é lotada. Pessoal, não sei como, não sei porquê, mas ainda tem uma taxa de conversão de 0,6% até 3% dos e-mails disparados, né, com ferramentas adequadas dentro das regras de lei de proteção de dados, mas ainda converte num custo baixíssimo, né? E seria, nesse momento, mesmo com uma taxa de 0,5%, 0,3%, um erro tirar ele da estratégia, porque ele ajuda a reduzir o custo de conversão. Vender, né?
fazer com que esses leads interessados se transformem em vendas, e aí entra uma ligação, que já não é mais uma ligação fria, é uma ligação para alguém que entrou no teu site, que entrou na tua página, que preencheu um cadastro, porque está interessado naquele produto. Então, é uma ligação mais quente, é uma ligação que você está falando com alguém que claramente diz, eu tenho interesse nisso. E o encantamento, né, pessoal? Que é a ideia de oferecer a melhor experiência, né? Buscando levar conteúdos de como melhorar a performance com aquilo que ele usa, de novidades sobre aquele serviço que ele comprou, de vantagens que ele vem a ter por ser um cliente mais antigo. Um encantamento, pessoal, ele se dá no momento que o cliente não espera mais nada da empresa, ele já comprou, já consumiu, já pagou, e aí ele ganha algo mais. Quem não gostaria? Se ele está feliz com o serviço, nossa, já estava feliz, já estava contente, aí ganhou alguma coisa a mais, seja uma informação, seja uma ligação, isso já faz toda a diferença, tá? E por fim, para não extrapolar e para dar tempo da gente conversar um pouco, já extrapolei aqui uns 5 minutinhos, né? Entender claramente, pessoal, primeiro, marketing digital e as ações de marketing permitem, na sua grande maioria, mensuração rápida e clara. Só não confundir, né, métrica, que é o que eu chamo de espuma, e a maioria dos autores chama, né, dessa forma, com KPIs, com indicadores. Tá? Uma métrica, ela é uma informação solta. Visitas no site, eu posso ter muito orgulho, dizer eu tenho, ou seguidores, eu tenho 1000 seguidores no meu site, na minha página, eu tenho 500 visitas por dia no site, mas onde é que eu vou encontrar o indicador? Dessas visitas no site, lá no Google Analytics, por exemplo, quantos foram para a minha página de compra, para o meu e-commerce? Quantos entraram e são clientes novos, ou são os mesmos que entram todo dia? Então, a diferença de uma métrica para um indicador, pessoal, é que a métrica é um dado solto. E o indicador é uma métrica versus uma ferramenta que faz um cruzamento com outra métrica e aí vai me dar alguma informação. Número de clientes que entrou no e-commerce versus número de clientes que fecharam vai me dar uma taxa de conversão, por exemplo. Isso é um indicador. E aí eu posso atuar sobre esse indicador. Aqui tem indicadores sobre exposição de marca, indicadores sobre geração de leads, depois eu passo a apresentação aí para o pessoal, tá? Indicadores de vendas, que a gente pode ter, e indicadores de fidelização, tá? Indicadores sobre essas ações que a gente pode executar para encantar o cliente. Percebam que a gente tem indicadores desde a captação do cliente, lá atrás, até o pós-vendas, até após a jornada do cliente. Galera, o que eu tenho para compartilhar com vocês, tá? Que eu acho que são pontos chaves. Primeiro, posicionamento tem que estar claro na mente de vocês e tem que estar definido no composto de marketing. Da forma simples, não se preocupem em quantos P's, se vai ser um indicador de 4P, 6P, 8P, mas o básico tem que ter. Um produto que se propõe a ter escala de vendas não pode ter um preço premium, não vai escalar. E se você se propõe a ter escala de vendas, vocês têm que estar habilitados a escalar a produção, a entrega disso. Ah, mas é serviço, meu estoque é infinito. Bom, e tem gente para entregar esse serviço em tempo hábil, então tem que pensar nos 4Ps basicamente, depois processos, pessoas, outros elementos do composto também avançam nesse sentido. Outra coisa é entender que B2B e B2C são mercados diferentes e os clientes se comportam de maneira diferente. O B2C de maneira mais emocional, o B2B de maneira mais racional. O comprador organizacional é um cara que racionaliza mais o seu gasto, o comprador, o consumidor final, é um cara mais impulsivo. E outro elemento importante, pessoal, entender que marketing on e off, né, jornal, vou dar um exemplo, da Sorri Fácil, por exemplo. Existe um produto que é implante. Implante é quando cai um dente, tu coloca um dente novo, por exemplo.
No Instagram não tem pessoas com mais de 50 anos e provavelmente até aos 50 anos todo mundo tem, boa parte, os seus dentes. Então eu tenho que anunciar no Facebook, onde a faixa etária é um pouco maior. Na Lynx, a gente trabalhava muito essa questão de segmentação de tráfego, né? Buscar tráfego onde exista o público com o qual eu quero me relacionar. E, por fim, pessoal, pensar em ações não só para uma das etapas de atração, mas pensar em ações do funil de vendas em marketing que atraiam o cliente, que auxiliem na conversão desse cliente, na qualificação, que coloquem esse cliente preparado e consciente de que ele vai comprar alguma coisa, que aí facilita a vida do vendedor, do SDR, que a gente chama, que é quem faz um primeiro contato, ou do closer, quem já vai fechar, e principalmente, assim, a venda não acaba mais quando o cliente compra e usa o serviço. Ela continua. E o encantamento hoje é um diferencial fantástico. Por quê? Porque ele tem um custo muito baixo, a gente já conhece o cliente, ele já aceita trocar informações com a gente, e a possibilidade que eu tenho de que ele retorne a comprar da minha empresa, ou que ele traga novos compradores com perfil igual ao dele, que por sinal é um perfil que já foi qualificado e que me interessa, é muito grande. Então, tem um fato novo aqui, que é pouco trabalhado, e que as organizações, em termos de marketing, começam a trabalhar. Na Lynx, por exemplo, a gente fazia para os clientes que já eram antigos, que tinham 1, 2 anos de e-commerce, a gente fazia webinars de como melhorar a sua performance, de como alavancar as suas vendas, através das ferramentas que a própria plataforma já fornecia. Então, ele não tinha que gastar nada com a gente estava levando um treinamento de como usar melhor aquilo que ele já tinha comprado. E isso garantia com que o nosso cliente ficasse mais satisfeito. Alguns diziam, eu nem sabia para que servia esse botão aqui, eu nunca tinha entrado nessa área do software. E aí ele começava a usar aquilo ali e começava a enxergar outras possibilidades. A partir desse momento, eu ganhava mais tempo com ele como cliente, ganhava uma nova onda de satisfação dele como cliente, e, consequentemente, a chance dele virar um churn, né, de ir para a concorrência, ficava cada vez mais difícil. Então, em termos de marketing, efetivamente, pessoal, e voltado à conversão, voltado para a alavancagem de negócios, as estratégias de inbound são infinitas, tem muita coisa. Não se iludam com a ideia de que a gente vai fazer tudo de graça, porque não vai. Vai ter gasto, vai ter investimento, por menor que seja, mas principalmente garantam que a qualidade desse investimento seja mensurada e seja efetiva, ou seja, contratar um freelance para fazer redes sociais não é fazer marketing digital, é aparecer nas redes sociais. Então, essas coisas que são importantes a gente compreender, e já responde às perguntas que a gente talvez venha fazer, né? Poxa, eu gasto uma grana lá, tem uma empresa que posta toda semana 2, 3 posts. Sim, mas qual é a estratégia desse post, né? Qual é? É um card, é um vídeo? Todo mundo dá like, tá? Mas leva para algum lugar, remete para alguma conversão, traz algum tipo de conteúdo que move essa pessoa a desejar o produto ou a se inspirar a ter esse produto no futuro. Se não tem isso definido, é um post, pessoal. É um post como se fosse um post do pôr do sol, é bonito, todo mundo dá like. Nem por isso alguém me liga para comprar o sol, né? Então, tem que ter essas questões claras na mente para entender como funciona essa mecânica, que é o marketing que a gente tem forte hoje aí no mercado mundial e muito crescente ainda no mercado nacional. Moçada, como é que está o tempo aí, pessoal? Nós temos ainda alguns minutinhos, se tu quiser concluir a tua fala, Rodrigo. Não te preocupe. Léo, deixa eu dar uma sugestão já para o Rodrigo, porque assim está sendo super bacana, Rodrigo, no sentido de tu dar um alinhamento, porque o que a gente nota assim, no nosso público, nós temos alguns empreendedores certamente aqui que estão, o que tu traz é bastante básico, porque eles conhecem, estão avançados, estão bem aprofundados no uso de várias ferramentas aí, tanto de inbound quanto outbound e todo o processo.
Mas Legal. é possível que tenha alguns outros empreendedores que não tenham a mesma visão. E aí o que tu fez foi muito bom de dar uma nivelada, assim, nesse sentido. Mas eu queria aproveitar os últimos minutos aí para tu poder aproveitar, tem uma baita experiência, um baita conhecimento, que tu possa também aproveitar, aprofundar um pouquinho mais para aqueles empreendedores que têm aí, então, já um conhecimento, né? E que tu possa, então, aprofundar um pouquinho mais em alguns aspectos aí mais específicos. Eu acho que poderíamos, talvez até se alguém tiver algum questionamento, já seria interessante para a gente direcionar, porque, enfim, tu tem uma baita experiência, uma bagagem para poder fazer isso, né? Claro. Não, por favor, pessoal, se vocês têm algum ponto, assim, que gostariam de questionar, de perguntar, por favor. Enquanto isso, enquanto o pessoal se motiva, de repente tu faz um fechamento mas, do que tu tinha preparado ali, mas aí já deixa o pessoal aí aberto para fazer as perguntas também. Perfeito. Estou voltando ali. Aqui. Enxergam a minha tela aí do... Tá, a tela está compartilhada, não está em modo apresentação. Ótimo, obrigado. Então, pessoal, o que eu queria comentar com vocês aqui no fim das contas, tá? A máquina de vendas, em termos de estratégia, ela tem que estar muito ajustada, né? Em termos de público, desde a origem até o final. A grande vantagem que a gente tem no marketing, como um todo, e podendo casar isso com offline também, é a possibilidade de mensurar as ações que a gente realiza e responder aquela pergunta do acionista, né? Onde é que eu coloco o meu dinheiro em termos de marketing que vai trazer o melhor resultado? O ponto é que a gente tem que se ater nos detalhes de cada etapa do processo e estar sempre testando esses ajustes, porque o mercado é muito mutante, ele é muito volátil. E, principalmente no digital, que são ferramentas que possibilitam uma maior captação, uma maior velocidade de geração de leads, e por isso que está todo mundo indo para esse caminho, tá? Eles precisam ser revisitados diariamente. Então, para finalizar, eu queria dizer que essas métricas aqui, elas nos trazem um pouco do resultado, da efetividade, mas o que a gente precisa estar atento é principalmente ao comportamento do consumidor diante das ações que a gente realiza lá nas redes sociais, nas interações, se ele responde mais ou menos, se ele está mais disposto a conversar em um canal diferente do outro. Então, se o público que eu estou buscando, ele está mais presente em uma determinada rede social ou em outro canal, e principalmente, pessoal, não descartar os canais convencionais, tá? Tem vários segmentos, né? Me lembro que em 2016, 2017, foi feita uma pesquisa e uma boa parte dos gestores de TI, se eu não me engano, 65% ou 63%, eram assíduos ouvintes do Sala de Redação, que é um programa da Rádio Gaúcha, por exemplo. Então, para fins de investimento em marketing, aquele programa, aquele horário, que por sinal tem 80 e poucos por cento de audiência, não era nem estratégico, era condição, né, naquele ano. Então, não dá para excluir ou centralizar todo o marketing, toda a verba de marketing em um único canal. Mas também a gente tem que escolher aqueles canais principais, porque se tu pulverizar em tudo, perde força, mas tem que tentar dosar isso para que você consiga impactar de maneira robusta a maior parte dos clientes que te interessam, tá? Pessoal, era isso, sim, em linhas gerais, que eu queria comentar,